todos nós ficamos aí encafifados com essa história do tempo em que Adão e Eva viveram, que Adão viveu 930 anos. Então, gente, olha, por todas as pesquisas que eu já fiz, e assim, faço pesquisa com pessoas que são arqueólogos, faço pesquisa que eu digo assim, pesquisando em livros, pesquisando em pesquisas mesmo, né, de pesquisadores, físicos, químicos, arqueólogos, hebraístas, enfim. De tudo que eu pesquiso, alguns vão para um lado que dizem que o dia que é retratado na Bíblia não tem 24 horas, né? Na verdade, deveria ter 12 horas. Mas a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Enfim, eu vou falar para vocês como eu acredito, em que eu acredito, tá? Quando a Bíblia fala sobre a idade dos personagens, vocês vão perceber, se vocês lerem todo o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, que depois do dilúvio, os homens passaram a viver menos, tá? Porque Deus fala que não tinha muito para onde correr, porque os homens eram realmente maus, porque eles se deixavam envolver pelo pecado e que eles iriam viver no máximo 120 anos. Tá? E isso ocorre mesmo, porque nós aqui, na nossa era pós-moderna, aí, não existe ninguém que viveu mais do que 120 anos. Tá? Então, como que Deus ia falar isso, né? Como que isso ia ficar escrito na Bíblia? Como que Moisés ia escrever a respeito disso? Se os anos de Adão e Eva e Matusalém, que foi o homem mais velho que nós temos registro na Bíblia, não tivessem realmente vivido esses anos que a Bíblia diz que viveram. Tá? Há pouco tempo eu vi um relato de um estudo do professor Adalto, que é um físico, tá? E ele trabalha, ele tem livros a respeito de Gênesis, né? E ele fala exatamente sobre isso. Algumas pessoas vêm com essas teorias, querendo dizer que os dias que estão em Gênesis não são exatamente como dias, e aí ele traz um estudo a respeito da palavra Yom, que significa dia, e que pode ser tanto dia como pode ser uma parte ou uma quantidade, e aí ele traz exatamente em relação à gramática hebraica que as formas como esse ion ou ion, não sei exatamente como se pronuncia, significa dia. E aí ele prova gramaticalmente pela tradução, pela língua original hebraica, que esse dia sim quer dizer realmente um dia de 24 horas, tá? E eu acredito dessa maneira, que sim, os primeiros homens, eles tiveram o privilégio de viver um momento da vida em que o DNA ainda não tinha sofrido, né, tantas transformações, Esse mesmo professor tem também, tá, um estudo físico-químico, né, em relação a isso, provando cientificamente que é possível, sim, que esses homens tivessem vivido aí quase 1000 anos. Tá? Matusalém viveu 969 anos, Adão viveu 930 anos, e sim, eu acredito que sim, que esses dias que eles viveram isso tudo, sim, que eles tiveram aí a oportunidade de contar, por exemplo, Adão teve a oportunidade de contar para os seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos aí, sobre o que ele viveu com Deus, sobre as situações que ele passou com Deus, e isso foi aí podendo passar de pai para filho, até que chegou um momento em que a escrita passou a existir e que Moisés teve a oportunidade aí de escrever. E ele escreveu porque Deus ordenou a ele que ele escrevesse. Tá? Então, além de ele ter, claro, né, uma tradição oral de conhecer as histórias aí, porque foram sendo contadas, até porque as pessoas viviam muitos anos, então tinha essa oportunidade de contar as histórias, de pai para filho, de filho para pai, vai indo e vai indo. Por exemplo, a pessoa da quarta geração tinha contato com o seu tataravô, com o seu, né? Então, era bem mais fácil dessas histórias irem
irem se passando. E é claro que essas histórias, muitas delas também, né, gente, vai ter aí quem já brincou de telefone sem fio? Vai ter um telefone sem fio. Tanto que teve um telefone sem fio que nós temos aí várias lendas parecidas com a história do dilúvio, tá? Várias lendas parecidas aí com a própria história da serpente de Adão e Eva. Tá? Isso não significa que a Bíblia que copiou eles, mas que essas histórias que ocorreram, que estão descritas na Bíblia, foram passando também para os outros povos. Mesmo que não fossem ali o povo de Israel, todo mundo vem de uma mesma origem, gente. Depois que morre todo mundo no dilúvio, fica quem? Noé, sua esposa, seus 3 filhos com as suas esposas. O mundo todo vai ser aí proliferado, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer essa palavra em relação ao ser humano, mas todo o mundo vai existir a partir de Sem, Cão e Jafé. Tá? Todo mundo vai. Quem é aluno, meu aluno aí do curso A Bíblia Língua Portuguesa, que estuda aí Gênesis junto comigo, já sabe disso. Tá? E cada um desses aí vai ser encaminhado para uma parte do mundo, conforme o tempo vai passando, e aí nós vamos chegar até nós aqui no Brasil. Então, quem são os descendentes de Sem? É todas as nações que têm uma origem semita. É claro, né, gente, que hoje em dia é muito mais complicado saber quem veio de quem, mas existem pesquisas que estudam minuciosamente, se vocês procurarem aí no Google, vocês vão encontrar, que estudam minuciosamente, né, os cromossomos, os DNS, esqueci agora o nome que eles dão, para saber, né, nações, de onde aquela nação veio exatamente. Então, alguns eles conseguem, né, tirar. Então, por exemplo, o povo de Israel é um povo que vem de onde? Dos semitas. Por quê? Porque a partir de Sem é que Abraão vem. Tá? Então, Abraão vem de Sem, e é a partir dessa geração de Sem que vem Jesus. Tá? Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Judá, e a partir de Judá vem aí, né, Boaz, né? Boaz e Ruth gera Obed, e a partir de Obed vem Naasson, Salmão, e aí vai vir aí o rei Davi. E a Bíblia já profetizava que Jesus viria da raiz de Davi e que o trono do rei Davi nunca mais ia ficar vazio. Então, quando tem essas profecias, elas são relacionadas a Jesus, que é um trono eterno. Jesus não veio para ocupar um trono como Herodes achava que ele ia ocupar o trono dele. Ele veio para ocupar o trono que é do Rei dos Reis, o trono real, né? É trazer o reino de Deus para a terra. E isso já inicia quando Jesus vem ao mundo. Isso não vai acontecer só quando Jesus voltar. Isso iniciou quando Jesus veio ao mundo. Então é muito importante você estudar o livro de Gênesis, porque toda a base da Bíblia e da nossa fé cristã, da fé judaica e até mesmo, né, daqueles que fé cristã, quando eu digo cristã, é relacionada a Cristo, não estou falando de evangélico, católico, enfim, aqueles que acreditam em Jesus, a base da fé daqueles que acreditam em Jesus, ela está em Gênesis. Aqueles que acreditam em Jesus, eles têm que ter como princípio de vida aquilo que a palavra de Deus diz. E Gênesis é onde diz quem criou o mundo, como o mundo começou, como os homens se reproduziram, como o pecado entrou no mundo. Né? Não tem como você acreditar em Jesus se você não acredita no que está escrito em Gênesis. E, infelizmente, às vezes, muitos cristãos acham que Gênesis é uma fábula. Mas Gênesis é literal. Tá? É literal e, é claro, só vai acreditar quem consegue acreditar em Deus dessa forma.